que eu. E está aqui com a gente para contar um pouco da trajetória dela. Kátia, seja bem-vinda. Obrigada, Flávia, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, é sempre um prazer conversar contigo e vamos lá, né? Vamos que vamos. Sempre bom, né, Kátia? Pô, a gente mora longe. Eu conheci a Kátia esse ano, gente, no evento cripto aqui no Brasil. Por quê? Porque a Kátia mora do outro lado. A Kátia mora lá em Portugal, né? A Kátia mora longe, longe, longe da gente. E eu conheci a Kátia, mas antes disso, já parecia que eu conhecia ela pessoalmente, de tanto que a gente faz live juntas, conversa, dá aquela sensação. Apesar de a gente viver muito no virtual, parece que a gente conhece todo mundo pessoalmente. Todo mundo que eu encontrei em São Paulo, né, em março, no Beat Sampa, todo mundo dizia, olá, não sei, já te conheço. É mesmo assim, não é? Temos aí 2 anos de mercado, de convívio, de lives. E não era que o pessoal, uns conheciam e outros não. A maior parte não se conhecia por conta da pandemia. Então, meio que todo mundo se estava conhecendo naquele evento. Foi muito legal, né? Até brinquei no evento que a gente saiu do nosso metaverso e a Exato. gente conheceu as pessoas pessoalmente, porque assim, a gente começa a conviver muito no virtual, né? A gente perde aquela coisa de contato com as pessoas. Inclusive, eu queria saber de você, assim, o virtual é uma questão que me impactou muito. Hoje eu me sinto extremamente confortável no meu cantinho trabalhando e não faço questão nenhuma de sair de casa, sinceramente. Como que é pra você? Você sentiu o impacto do virtual na tua vida, positivamente, negativamente? Como foi? Não, eu não senti, já estava meio que habituada. Então, Sério? eu saí de um trabalho formal em 2012, quando eu fui para o Brasil, e desde então, desde 2012, que a maioria dos meus trabalhos eram a nível de home office. Então, eu já estou aí quase há 10 anos. Tive aí algumas experiências presenciais, mas assim, quase há 10 anos que estou no home office. Então é muito tranquilo trabalhar em casa. Inclusivamente, quando eu trabalhava em casa, eu tinha amigos meus que diziam: eu não sei como é que tu consegues não ter aquele convívio. Agora está ele também a querer trabalhar sempre por home office. Tudo se consegue compensar. Trabalhar em casa, temos que pensar também na nossa saúde mental e então haver aqui um ajuste de sair, de estar com os amigos e tal. Mas não, acho que é super natural e eu acho que é uma tendência que vai para ficar, não é? Com certeza, super tendência. Eu nunca tinha imaginado na minha vida em ficar trabalhando em casa. Hoje acho que fazem 3 anos que eu tô no home office. E é maravilhoso, é realmente maravilhoso. Mas, sinceramente, assim, antes eu gostava de sair pra rua, mas Curitiba é tão frio. A cidade que eu moro é tão fria que é tão gostosinho ficar em casa, assim, não dá vontade nenhuma de sair. Sabes, Flávia, aqui em Portugal, a maior parte das pessoas que moram, que trabalham em Lisboa, não moram em Lisboa. Então as pessoas moram em cidades que estão à volta de Lisboa e fazem o percurso da sua cidade para o centro de Lisboa. Então, como deves imaginar, são milhares e milhares e milhares de pessoas a fazerem este trajeto da sua cidade para o centro de Lisboa. Então existem filas de trânsito horríveis, todos os dias, de manhã e ao fim do dia. Então, por exemplo, quando eu trabalhava há 10 anos atrás, e eu não trabalhava exatamente em Lisboa, era mais próximo, mas eu demorava 1 hora e 20 para chegar no trabalho e 1 hora para chegar em casa. Então havia ali 2 horas, pelo menos, que eu perdia no trânsito. Quando eu tive a oportunidade de trabalhar em casa, queres melhor qualidade de vida do que levantar, tomar o café da manhã e vir trabalhar? É fantástico o tempo que se ganha em produtividade. Porque quando chegamos no trabalho, depois já estamos cansados, estamos saturados do trânsito. E isso tem um preço, né? Eu falo que a liberdade que a gente tem trabalhando em casa, né? Podendo trabalhar em qualquer lugar do mundo, isso tem um preço. Isso é ótimo tanto para a empresa como para o funcionário, ou independente se você não é funcionário de ninguém, pro autônomo. A melhor coisa que tem é você poder realmente trabalhar em casa e trabalhar em qualquer lugar do mundo. E falando em qualquer lugar do mundo, Kátia, conta um pouquinho pra gente como você começou a sua trajetória, como você conheceu o cripto, assim, como o cripto foi lá. Cripto tocou na sua porta, você foi atrás de cripto, como foi? Porque comigo a cripto tocou na minha porta, falou, você quer trabalhar no site de notícias? E eu falei, não sei o que é, ouvi falar lá em 2017 em Bitcoin, mas eu vou estudar e eu vou aprender. E depois eu me apaixonei. Como que foi pra você? Olha, a mim foi meio por acaso. Então, rolava o ano 2014
eu estava no Brasil, estava vivendo no Brasil, vivi 5 anos, e eu lidava diariamente com a questão do dinheiro, em que eu tinha reais, porque vivia no Brasil, ganhava alguma grana em euros e trabalhava com câmbio também em dólar. Então, eu tinha esta questão do câmbio. Era uma coisa que, por exemplo, eu olhava o câmbio todos os dias. Era uma coisa que estava em mim. O que é que eu decidi? Deixa-me ver se eu consigo estudar uma forma de ganhar dinheiro com esta questão do câmbio, que eu analisava, que subia, que descia. E então fui estudar, tirar um curso de Forex, quando o Forex não era aquela coisa que o Forex é. Então eu fiz um curso mesmo do que é Forex, como é que é o câmbio, o que é que influencia, parte de economia mundial que influencia. E no meio desta questão toda, que eu estava concentrada nisso, até porque eu gostava de investimentos e estava também a estudar um pouco, apareceu a questão do Bitcoin. Apareceu ali como uma moeda também, não é? Em 2014, o Bitcoin. E o que é que eu pensei? Estou tão concentrada com isto, deixei este assunto para estudar depois. É aquelas coisas. E depois significa 3 anos. Então, não pensei mais nisso. Em 2017 estava num fórum, num grupo, no Facebook, que tratava sobre investimento. E era só de mulheres. Olha a curiosidade. Era um grupo de Facebook sobre investimentos no Brasil, só de mulheres. E então houve uma moça que perguntou, olha, e como é que é investimento em Bitcoin? Quando eu vi aquele post, lembrei-me de 2014 e pensei, deixa cá ver os comentários sobre esta questão. E tinha lá nos comentários uma P2P, que trabalha até hoje como P2P, a explicar com um comentário enorme, a explicar o que era Bitcoin, como é que se podia comprar. É a Carol, agora não me recordo o outro nome. Não conheço ela. Mas estava a explicar o que era Bitcoin, como é que se comprava Bitcoin, como é que se devia guardar numa carteira e explicar. Era um comentário enorme. E eu pensei, é desta que eu vou comprar Bitcoin. Eu nem fazia ideia que estava em Bull Run, sabes? Assim, olha, Bitcoin, aquela coisa que eu ouvi, vou comprar. Chamei a Carol, investiguei um pouco, né, sobre quem era, se trabalhava mesmo, se era séria. Chamei a Carol no privado e ela diz, olha, se queres comprar, eu vendo, funciona assim, explicou-me, mas primeiro instala uma carteira no teu celular, explicou-me novamente como fazer. E eu disse, ok, então daqui a uns dias eu chamo-te novamente para fazermos a transação. E foi assim, passado uns dias, eu fiz toda a parte da carteira, estudei um pouco mais e comprei com ela. Depois comprei mais 1 ou 2 vezes com ela, comprei com outros P2P. Eu comecei pela raiz, sabes? De P2P, tal como Satoshi falava, de pessoas a venderem para pessoas. Eu comprei, assim, as minhas primeiras 4, 5 compras foi P2P. Depois, início de 2018, então fiz cadastro numa corretora e comecei a comprar mais. Mas foi assim, eu nem sabia que estávamos em bull run. Eu sou da turma de 2017, como eu costumo dizer, mas assim, totalmente alheia à valorização do Bitcoin naquela altura. É porque com o tempo a gente vai aprendendo no mercado, né? Não adianta, assim. Eu acho que a gente tem que passar por todos os ciclos, e isso você já passou por um ciclo, tá passando por outro ciclo. Exato. É muito importante o tempo de mercado. Eu lembro quando eu entrei e falaram assim pra mim, pra você ter noção de mercado, você tem que estar mais de 2 anos aí no mercado pra você falar assim, eu sei alguma coisa. Né? Porque você precisa passar pela alta, você precisa passar pela baixa, você precisa passar por todos os momentos para você ir criando aquele casco, né? Aquela sabedoria em relação ao mercado. Então, extremamente importante. Eu achei muito legal você começar com um P2P mesmo. Né? Porque, como você disse, a ideia do Bitcoin não é, né, gente, ter uma corretora. Porque é justamente tirar o intermediário do meio. Então, é eu poder comprar diretamente da Kátia, ou a Kátia poder comprar diretamente de mim, né? Sem a gente ter o intermediário. O que acontece é que, putz, né? Vamos supor que eu não conheço a Kátia. Como eu vou ter segurança em relação à Kátia? Né? Então, aí as corretoras surgem para trazer essa segurança, unir compradores e vendedores e trazer essa segurança aí para quem não se sente confortável em comprar com outra pessoa ou com um P2P. Mas na verdade, o objetivo realmente de Satoshi Nakamoto era com P2P, né? Sim, e estamos aí agora, desde 2017, né?
Estão aí uns aninhos, 5 anos, estamos aí investindo e agora, desde 2020, então, produzir conteúdo regularmente e ensinar outras pessoas, porque há muito trabalho para ser feito. E se há muito trabalho agora para ser feito, imagina lá no começo de 2020, que havia pouquíssimas pessoas a fazer conteúdo. Não havia praticamente mulheres a aparecer naquela altura. Aliás, foi essa a razão que me fez sair do meu papel de investidora para ser produtora. Nunca foi um objetivo. Mas estamos aí, em 2 anos, muita coisa mudou também em relação a isso, felizmente, e sinto que também contribui um pouco para isso, e também a ensinar e a investir e a ajudar as pessoas a passarem por esta fase que não tem sido assim tão fácil nas últimas semanas. E é importante, né, Kátia? Eu senti isso quando eu comecei, né? Isso você começou bem antes do que eu, mas isso de ter poucas mulheres no mercado. E a gente tem visto, né, que tá aumentando um monte a quantidade de homens, a quantidade de mulheres falando sobre isso. E cada vez mais a gente vai ver realmente isso acontecendo. Mas eu queria falar um pouquinho, Kátia, como foi, né, e como é a questão, porque assim, a gente tá no Brasil aqui, a gente tá envolvido muito com brasileiro perguntando como é fora do país. A procura por cripto, o interesse por cripto, existe um grande interesse, existe um preconceito, a galera te procura ou o teu público maior é o brasileiro mesmo? Em termos do meu público é cerca de 50-50. Então tenho aí 50% português, 50% brasileiro. A questão é que, em termos de investimento, o português ainda é muito conservador. Até há poucos anos, as pessoas da nossa idade não investiam. Agora sim, as pessoas estão a aprender educação financeira, estão a começar a investir. Já muita gente fala sobre investimento em bolsa. Mas em Portugal, para teres uma noção, até recentemente eu era a única mulher em Portugal que produzia conteúdo de criptomoedas. Agora existe uma segunda pessoa que tem um perfil ainda bastante pequeno, mas digamos que eu era a única mulher. Inclusivamente, a pioneira. Inclusivamente pessoas que fazem conteúdo todos os dias ou que fazem assim, são muito poucos. Talvez uns 10 em Portugal inteiro, sabes? Nós somos muito poucos. Então existe muita necessidade. As criptomoedas ainda não são vistas com aquela questão toda como é visto no Brasil, mas cada vez mais vai ser. Então, nós que estamos no mercado, estamos aqui com a obrigação de ajudar essas pessoas da melhor forma. Existe alguma diferença entre a comunidade brasileira e a comunidade portuguesa? Porque muitas pessoas na comunidade portuguesa dizem: eu não tenho que ensinar nada a ninguém, quem quiser que aprenda. Eu já ouvi esta frase várias vezes. Isso é impensável ouvir da comunidade no Brasil, por exemplo. Mas eu já estive em lives de pessoas que me disseram: eu não tenho que ensinar nada a ninguém, quem quiser que aprenda sozinho. E eu disse: desculpem, eu não acho isso, eu estou aqui para ensinar, porque os erros que eu cometi ou as dificuldades que eu tive, eu não preciso que outras pessoas passem pelo mesmo. Então estou aqui quase levantando a bandeira. Às vezes sinto-me assim muito ainda solitária a levantar a bandeira das criptos em Portugal. Mas claro, muita gente está a entrar, cada vez sai mais informação na imprensa, apesar de muitas vezes ser aquela questão de bolha e morte. Ou só quando está muito alto e quando está caindo, para falar que é uma tragédia mesmo. Exato. Então é assim, muito trabalho para ser feito, mas estamos aí a levar a informação e quem corre por gosto, eu costumo dizer, quem corre por gosto cansa na mesma, mas sente-se realizado, não é? Kátia, você falou que tem você e mais uma mulher falando de cripto aí. E homens? Tem bastante homem que fala de cripto? Assim, também nem é comparado com o Brasil? Não é minimamente comparável. Não é minimamente comparável. Existem alguns projetos que fazem lives tipo uma vez por semana, ou que fazem assim, mas assim, conteúdo regular diário, talvez uns 10, sabes? Assim, muito pouco, gente. Muito pouco. O que é muito bom para você, né? Porque quando o mercado realmente começar, quando as pessoas começarem a olhar realmente para isso, você já vai estar no mercado há anos-luz. Sim. Você vai ser a Satoshi Nakamoto. Sabes, eu gostava que houvesse mais.
Tu sabes que eu incentivo muito as pessoas a entrarem, produzirem conteúdo. Eu tenho o meu canal aberto sempre para as pessoas que pedirem, até perfis mais pequenos, que queiram fazer lives. Eu estou sempre disponível. Porque, sim, é verdade que eu vou ser uma referência, aliás, estou a ser uma referência. Em outubro, por exemplo, vou fazer uma aula de 2 horas para fotógrafos, para falar sobre criptomoedas e NFTs. Então é assim um congresso de, sei lá, 500 pessoas, o que é enorme para Portugal, para a realidade de Portugal. Então, sim, eu sou reconhecida e sou referência, etc. Mas eu gostava que houvesse mais, sabes? Não preciso ser maior para que... E outros não existirem outros. Mas você acha que existe um olhar assim, que nem quando eu entrei no mercado, e até hoje a gente vê isso, um olhar do brasileiro muito como criptopirâmide. Criptopirâmide. Porque a gente sabe que aqui no Brasil tiveram diversos e tem diversos casos de pirâmides financeiras, golpe e tudo mais. Existe esse olhar aí, tipo, não sei se isso é confiável, é golpe, ou não, ou é só realmente as pessoas não têm interesse. Não, Não são existe muito de também. investir. Existe que é bolha, existe que é pirâmide. Não existe as pirâmides, talvez, como existem no Brasil, mas algumas pirâmides que existem no Brasil começam a migrar para Portugal, obviamente, não é? Obviamente. Claro. E depois existem outra coisa que é, como eu te falei, o povo português é um pouco mais conservador. Então está muito habituado à questão do gestor de conta. Então, por exemplo, existem alguns scams, e eu já apanhei realidades muito tristes, porque as pessoas depois vêm-me procurar para tentar, que é empresas, por exemplo, sediadas em Inglaterra ou noutros países, em Espanha, que são, nós somos um gerente da sua conta e invista connosco. Então as pessoas passam o dinheiro, investem numa plataforma, mas nunca conseguem sacar, obviamente. Não é? Então, se quiser sacar, então agora tem que pôr mais dinheiro. E existem histórias assim. Eu sei de pessoas que queriam fazer. Houve um caso que me partiu o coração, que era uma pessoa que queria engravidar e fazer fertilização dali a uns meses e colocou todo o dinheiro para o processo nisto e acabou por perder tudo. Ainda por cima era uma pessoa que queria fazer a questão da fertilização porque tinha tido um câncer. Então, pessoas assim fragilizadas que acabam por... Eu arrepiei aqui. É assim, apanha-se muito disto de eu invisto, as pessoas ligam constantemente para as pessoas enviarem o dinheiro, mais do que se calhar como nós temos, como vocês têm no Brasil, que é outro tipo de pirâmide, mas estes existem, infelizmente, e eu estou sempre a salientar essas questões. Faz parte da educação também, não é? Se alguém faz por si, então não é cripto. Cripto é abrir a conta numa corretora e investir por si, sem ajuda de ninguém. Se tem alguém a ajudar, não é. Algo tá estranho. E assim, né? Cripto é comunidade. É 100% comunidade. Então é super importante o trabalho da gente realmente explicar o mercado, passar conteúdo, de Sim. você tá aí passando conteúdo diariamente para as pessoas, ajudando as pessoas não caírem em golpes e tudo mais, né? Ajudar a dar o primeiro passo. Sim. Isso é muito, muito legal. E sabes que Kátia, as pessoas não têm informação e são muito bituladas ainda pelos mídias. Então as pessoas não sabem a questão da inflação, a questão da impressão do dinheiro, porque como aqui sempre foi muito estável, as pessoas acreditam um pouco naquilo do governo. Enquanto que, por exemplo, no Brasil tem a questão do câmbio, teve já troca de moedas várias vezes. Aqui não existe tanto isso. Aqui não existe tanto isso. Então as pessoas, tipo, está a haver inflação por causa da guerra. E eu venho aos stories dizer, não é por conta da guerra, é por conta, sabe? As pessoas precisam dessa informação. Sim, aos poucos isso vai mudando, né? As pessoas vão se conscientizando, mas é um trabalho, assim, é um trabalho de tempos que demora realmente muito tempo. E, Kátia, agora falando a Kátia mulher no mercado cripto. Como é? Existiram barreiras para você como mulher? Você foi aceita no mercado? Porque, que a gente diz, cripto é de comunidade, cripto é para todo mundo. Mas, assim, existiu barreira? Você já passou por alguma situação desconfortável no mercado? Já.
Em relação, como eu te disse, as comunidades brasileira e portuguesa são bastante diferentes. Em relação à comunidade brasileira, a minha receptividade no Brasil, zero. Nunca houve nenhuma situação. Sempre fui super respeitada, acarinhada. Nunca passei por nenhuma situação. Em relação a Portugal, eu não posso dizer o mesmo. Infelizmente, existe um grupo de Telegram da comunidade portuguesa em que, primeiro, 95% ou mais são homens. Não é? Então, por vezes, existem ali conversas de baixo nível, por assim dizer, com imagens, com gifs, assim, bastante desagradáveis. E houve uma vez que eu pedi para que as pessoas tivessem um bocadinho de cuidado, porque existiam outras mulheres. E basicamente fui bombardeada com insultos de todo tipo. Chamar-me de feminista, de nazi, de todas essas coisas. E para além disso, depois, na sequência disso, começaram a dizer que eu discriminava os homens porque o meu perfil é mundo cripto feminino e o facto de ter feminino no nome que eu estaria a discriminar os homens. Quando simplesmente este nome é para ser mais apelativo para chamar mulheres e nunca fiz discriminação em conteúdo, em resposta, sempre fiz lives com mulheres, com homens, Aliás, tenho imensos homens que me seguem, que quando eu disse isto, disseram nunca senti nada. Então, o nome é só como fazer uma discriminação positiva, ou seja, coloca ali mundo cripto feminino no sentido de... Até para incentivar mais as mulheres, para incentivar, né? Porque culturalmente, o homem que investe, é cultural isso, é o homem que traz o dinheiro para casa, isso ainda existe. Sim. Né? Parece, ai meu Deus, não existe, mas existe, é o homem que traz o dinheiro para casa, é o homem que investe. Não tem nada a ver isso. Então você ter o perfil falando mundo cripto feminino, você traz mulheres para o mercado, e isso não quer dizer nada. Mas em termos de conteúdo, em termos de informação, em termos de tudo, nunca houve discriminação da minha parte. E nesse grupo, nesse dia, houve bastante ataque. E entretanto, de vez em quando ainda me nomeiam nesse grupo com piada, sabes, com coisas. E assim, eu não saio, porque se eu quiser entrar para ver o que é que está a acontecer, até para medir o pulso, eu não saí desses grupos, mas de vez em quando ainda lá marco o meu @ para anda cá ver alguma coisa, sabes? É assim, é absurdo, não é nem essa palavra que eu quero usar, assim, mas é surreal a gente viver isso nos tempos de hoje. Sim. Tipo, pelo amor de Deus. É. Eu fico indignada. Eu fiz uma live semana passada. Foi a primeira live que faltar. Na verdade, assim, já teve uma live que um homem entrou e falou assim: eu vou sair porque é mulher. Mas tudo bem. Até aí tá tudo bem. Mas semana passada eu fiz uma live e, meu Deus, teve um comentário, Kátia. Eu não posso nem falar o que o cara falou aqui, porque é extremamente pesado o que o cara falou. E eu li aquilo assim e eu falei, meu Deus do céu. Eu bloqueei o comentário dele na live. Falei, é extremamente baixo o comentário, assim, nojento. Porque a gente tá ali pra passar informação. A gente quer ajudar as pessoas, a gente quer passar informação e a gente quer só o respeito das pessoas. Como a maioria das pessoas, sim, respeitam, né? Sim. Mas é surreal a gente viver isso hoje, em pleno... em 2024. Existe... 22. Existe... Já quero o halving do Bitcoin. Existe duas situações que eu sei de meninas que foram alvo de comentários muito desagradáveis em lives. Uma de um canal YouTube muito, muito grande, em que tem os seus seguidores que são assim bem maximalistas e bem extremos, e então fizeram comentários muito desagradáveis para a convidada. E outro de uma pessoa que estava a fazer uma live no Instagram e que era a primeira vez... Estava a fazer no Instagram de outra pessoa. E era a primeira live que essa moça estava a fazer, e os seguidores que não estavam habituados a esse look ou essa pessoa começaram a fazer comentários bastante desagradáveis também. Só que é assim, vamos pensar que
é um pouco a amostra da comunidade, da sociedade como um todo, não é? Vamos pensar que isso não é porque é cripto ou seja o que for, até porque a maior parte dos produtores de conteúdo incentivam sempre a um ambiente saudável, respeitoso, e eu acho que é muito sobre isso que é a comunidade de criptomoedas. Total, assim, se a gente falar, se eu olhar para a comunidade, para quem trabalha com o mercado cripto, assim, não tem o que falar de quem trabalha com o mercado cripto aqui no Brasil, porque de fora eu só tenho contato com você, mas aqui no Brasil Sim. não tem o que falar, realmente. É isso que você falou, independente do mercado, a gente vai ver esse tipo de situação da sociedade, a gente vê esse tipo de situação e é ruim, mas continuamos aí, né, trazendo informação, passando informação, ajudando as pessoas a conhecerem o mercado, principalmente nesse momento que o mercado tá um mercado de baixa, né? Que o cenário tá caótico. Eu acho que é hora da gente plantar para colher lá na frente. Como que você tá olhando para isso nesse momento? É exatamente isso. É nesta altura que é a altura de colheita, de semear, para colher lá na frente. Eu sempre digo que os ciclos do Bitcoin estão muito bem definidos, são de 4 em 4 anos, em que existe efetivamente uma parte que sobe, uma parte do tempo que desce e uma parte ali de estável, por assim dizer. Achámos que este ciclo poderia ser diferente por causa da entrada dos institucionais, etc. E talvez não tenha subido tanto, se calhar não caiu ainda tanto, também por conta disso. Mas ele vinha, não é? Nada sobe para sempre. Nada sobe para sempre. Eu costumo dizer, os ciclos são de 4 anos. Quando é investir, o prazo mínimo de investimento deve ser 4 anos. Existem uns estudos que dizem que o prazo médio de investimento em bolsa são 5 anos. Se em bolsa são 5 anos, porquê que em criptomoedas são 5 meses? Não deveriam ser, não deveria ser. Então, se o ciclo do Bitcoin está tão bem definido em 4 anos, vamos investir a pensar em 4 anos, 5 anos, no longo prazo. E claro, aproveitar estas quedas que todo o mundo está assustado, vê-se aí pelos indicadores que as pessoas estão preocupadas, estão assustadas, mas é agora que se deve investir para que daqui a 2, 3 anos possamos ter aí o retorno com o alvo em 2024, como tu estavas a dizer há pouco. É que realmente o período que a gente vive hoje é inesperado para o mercado mundial. Né? Pô, a gente passou por pandemia, agora inflação, não sabe se é uma recessão nos Estados Unidos, enfim, alta de juros, tem muita coisa acontecendo, pandemia ainda continua, guerra, então tem muita coisa impactando o mercado, mas a gente tem que ter o pé no chão, deixar a emoção de lado. Né? Temos que pensar que estamos com a inflação, como, por exemplo, nos Estados Unidos, a maior inflação dos últimos 40 anos, não é? As taxas de juros subindo nos Estados Unidos, subindo na Europa, isto vai impactar muita coisa. Eu tenho estado a ver alguns perfis de bolsa ou de mercado tradicional aqui de Portugal e um assunto que eram os certificados de aforro, que é tipo títulos do tesouro, como se fosse, aqui de Portugal, que nunca aparecia e agora tem estado a aparecer novamente no story, sabes? É um assunto que é basicamente renda fixa, que nunca aparecia nos stories desses perfis e agora está a começar a aparecer. Então, efetivamente, as pessoas estão a olhar novamente para a renda fixa com o aumento de juros. Existe uma grande incerteza em relação ao que vai acontecer em termos de recessão económica sobre tudo isto. As pessoas estão a ficar preocupadas e devem. E claro que um ativo tão volátil como o Bitcoin ou as criptomoedas, as pessoas acabam por retirar esse dinheiro e pôr noutros ativos mais estáveis e que dê algum rendimento ali. Exatamente. É ter calma, né, gente? Cripto ainda tem muito essa questão de volatilidade e segue muito o mercado tradicional, né, no exterior, justamente por quê? Porque os investidores do mercado tradicional, eles entram para cripto também para especular, Claro. Né? Eles não estão ali por fundamento, eles estão ali para especular. Então, a partir do momento que não está mais interessante, eles vão sair, eles vão para renda fixa. Não é quem realmente está no mercado cripto por um propósito, porque acredita que aí mesmo na baixa vai se manter ali, vai continuar comprando. É diferente, né? Então, assim, é um mercado que, se a gente for ver, ele está muito no início ainda, tem muito a amadurecer, muito a amadurecer. Por isso que entrar hoje no mercado, você está entrando na frente de milhões de pessoas.
Existe ainda uma percentagem muito pequena, quando vamos ver em relação à população mundial, então, uma percentagem muito baixa de pessoas que investem em criptomoedas. Mas é agora que é o momento, né? É agora que é o momento de entrar. Quando os grandes players estão a entrar também, ou estão a olhar, ou algo assim, é a altura de nós também colocarmos o nosso dinheiro. E agora vamos pensar que aquele, sei lá, aquele celular que nós tanto gostávamos está aí com uma promoção, né? Em saldo, em promoção, e que podemos comprar mais barato. Então vamos lá comprar os nossos satoshis a um preço mais em Comprar de conta. pouquinho em pouquinho, Sim, até a gente fazer aí um Bitcoin, 2 Bitcoins. É de pouquinho em pouquinho, né? A gente vai plantando aí para colher. sim, sempre fazendo aportes pequenos, porque nós ainda não sabemos se já atingimos o fundo ou não. O Bitcoin está a fazer uma coisa que nunca tinha feito na sua história, que foi romper para baixo o seu topo do ciclo anterior. Então, não existe essa questão de, ok, já batemos no fundo. Não, neste momento ninguém sabe onde é que vai ser o fundo. Apesar de ter voltado ali acima dos 20 mil, não sabemos se vai voltar a cair. Então, fazer um preço médio, fazer aportes pequenos e fracionados, fazer aí o DCA, para que daqui a uns anos possamos estar todos muito felizes. É isso aí. Kátia, aproveitando agora, deixando o assunto um pouco mais leve, eu tenho duas opções para você. Uma, a gente fazer um quiz, meio brincadeira, aí que eu vou fazer algumas perguntas, às vezes você vai responder, não tem problema se errar, que né, a gente erra, aí é um quiz sobre o mercado. Ou eu te faço uma pergunta, não precisa ser sobre conhecimento do mercado, mas alguma coisa aí, e você me faz uma pergunta. O que você prefere? Bora lá para a segunda opção. Segunda opção? Bora lá. Então tá. Então, segunda opção. Eu vou começar fazendo a pergunta para você ter tempo de pensar na sua. Vamos lá. O que já aconteceu de mais engraçado, inusitado com você no mercado? Um convite, uma proposta de trabalho que você falou não é possível, alguma coisa que... O que aconteceu aí mais estranho, engraçado, inusitado com você no mercado? Comigo já aconteceu um negócio... Olha, não estou a ver assim uma coisa muito inusitada. Eu acho que a coisa mais diferente comigo aconteceu exatamente no BitSampa. É assim, não é inusitado, ok? Não é inusitado. Mas só para te dizer, eu quando comecei a produzir conteúdo, eu tive 6 meses para aparecer à frente da câmara. Eu comecei a produzir conteúdo com posts, ia fazer stories com texto. E eu demorei 6 meses, literalmente 6 meses, até pôr a cara, porque me convidaram para uma live do género. Eu não conhecia as pessoas lá de canto nenhum. Olha, vem fazer uma live connosco depois da manhã, algo assim, sabes? E eu disse que sim, no sentido de, olha, bora, assim não tenho como fugir. Isto foi, eu comecei no início de 2020 e ali já quase depois de metade do ano de 2020 é que eu comecei a aparecer. E agora corta para um ano e meio depois estar a entrar em São Paulo, num pavilhão enorme. Desde que eu coloquei o primeiro pé dentro do centro de eventos, Kátia, anda a tirar uma fotografia comigo, e passado umas horas estar a falar para 2.000 pessoas, em que se olhava e só se via cabeças, que não dava para distinguir pessoas de pessoas. Eu acho que assim, se eu posso salientar assim uma questão inusitada que me veio assim rapidamente à cabeça, foi com certeza essa. Mas estou muito curiosa para ouvir a tua, com certeza. Que foi uma situação muito legal, né, Kátia? Eu não sei se você teve essa impressão, mas os eventos que eu palestrei, que pediram para tirar foto, eu fiquei assim, por que essas pessoas querem tirar foto comigo? Eu não sou ninguém famoso, por quê? Eu não tiraria foto comigo. Por que você quer tirar foto comigo? Exato. Eu não sei se você tem uma sensação assim, tipo, por que, gente? Vocês querem tirar foto? Total, sabes? Aquele reconhecer, mas depois houve pessoas que vieram falar comigo e dizer, Kátia, foi por tua causa que eu comecei a investir, ou foi por tua causa que eu comecei a produzir conteúdo, foi porque eu te vi, tu és uma referência para mim.
E tu começa a criar-se ali uma Você tem imagem, noção. não ter noção, tipo, eu não tinha a mínima noção. Foi o primeiro evento que eu fui, não é? Foi o primeiro de todos. E foi logo com uma dimensão imensa. Qualquer evento. Você começa a ter noção, né? É Do que nós não impacto que temos você causou noção. nas pessoas. Nós não temos noção o que é que são 2.000 pessoas. Nós não temos Aham. noção. Quando nós pensamos, por exemplo, num evento relativamente interessante, numa sala de hotel, estamos a falar de 150 pessoas. Né? Uma sala, um encontro, 150 pessoas, que se vê muita gente a fazer. Agora estamos a falar mais de 10 vezes isso. Não é? Pessoas que não terminam. E é assim, foi uma situação, por exemplo, uma amiga estava a querer falar comigo e eu disse-lhe assim: olha, dá-me 2 minutos que eu vou-te ligar. Isto lá no Bitsampa. Passaram-se 10 minutos e eu não lhe liguei. E ela disse: eu estava à espera da tua ligação. E eu disse: é que entre o lugar onde eu estava e o lugar dos palestrantes, que era um pouquinho mais reservado, eu já parei 3 vezes para tirar fotografias. Não é? E então, tipo, aquela coisa de. Acho que isso foi assim, é para ficar. Acho que por muitos Com outros certeza. eventos que eu vá e que aconteça exatamente o mesmo, acho que o primeiro impacto é muito diferente. E depois conhecer todas as pessoas, não é? Conhecer-te a ti, conhecer, por exemplo, o Huberto, que é meu sócio em vários projetos. Eu nunca tinha estado com ele fisicamente. Então foi uma coisa assim bem inusitada que eu me recordo. Agora assim, de coisas estranhas não me estou a recordar de nada. Então, é muito legal você ter noção realmente do impacto que o seu trabalho causou nas pessoas. Isso é muito legal. Inclusive, você falou do Beat Sampa. Eu lembrei agora que uma das pessoas que veio para tirar foto, o cara falou assim: eu posso gravar um vídeo pro meu filhinho pequeno? Não sei, tinha 3, 4 anos o filho. Eu falei, pode, né? Mas ele manda um beijo pra ele, porque toda vez que eu coloco a tua live pra assistir, ele fica tentando te pegar, porque ele fica tentando, porque ele colocava na televisão, ele fica tentando pegar você na televisão. E eu achei super legal, até pedi depois pra eu mandar um vídeo. Então, assim, é legal o carinho das pessoas. Mas sabe o que aconteceu comigo? Okay. Demais, assim, louco no mercado? Foi um convite que eu tive, né? Porque a gente recebe convites aí para trabalhar e tudo mais, convites bons, convites ruins, isso a gente está sempre recebendo. E eu fui, né? Já fui cobrir algumas pirâmides financeiras, mostrar o que aconteceu e tudo, e já teve capanga aí de piramideiro que ficou atrás de mim para Uau. me acompanhar. E um belo dia eu recebo uma ligação de um piramideiro me chamando para trabalhar com ele. E eu falei, como assim? Esse cara, ele mandou os seguranças dele tudo ficar atrás de mim pra ver o que eu ia falar, o que eu tava fazendo de reportagem pra falar dele, e hoje ele me chama pra trabalhar com ele. Qual é a probabilidade de eu trabalhar com ele? Eu falei, meu Deus do céu, eu não acredito nisso. E, enfim, a gente vai viver isso algumas vezes, né? De propostas de trabalho em cripto que você vai falar, não é possível, isso aqui é golpe, isso aqui é pirâmide. Então a gente vai vivendo esse tipo de Sim. coisa. Mas foi. Eu Eu, fiquei assim. eu ia te perguntar sobre que tipo de comentários é que tu recebeste de amigos ou família, porque tu eras jornalista, não é? Aí com uma carreira. hum, que tipo de comentários é que tu recebeste de amigos e família, das pessoas mais próximas de ti, quando tu disseste, ora bem, agora vou trabalhar com criptomoedas e é isso? Então, na verdade, na época que eu resolvi mudar, né, de televisão para cripto, recebi alguns comentários, tipo, as pessoas me olhando, achando que eu virei piramideira de verdade. Tanto que quando eu entrei em cripto, eu tinha vergonha de falar que eu tava trabalhando com cripto. Então, eu já chegava assim, eu tô trabalhando no site de notícias de criptomoeda, mas não é golpe. Era sempre assim, era a mesma frase, mas não é golpe, não é pirâmide, não é golpe. Então, assim, as pessoas realmente pensavam isso. E uma vez uma menina perguntou pra mim, uma menina que fazia um curso comigo, ela falou assim, ai, você tá trabalhando o quê? Eu falei, ó, tô trabalhando com cripto. E ela falou assim, ah, mas isso aí é pirâmide, né? E eu, cara, não é pirâmide. E daí eu comecei a explicar. Família, eu acho que assim, teve gente que estranhou, teve gente que não estranhou, mas o meu pai foi o meu maior apoiador a ficar em criptomoedas. Boa. Porque se não fosse ele, Kátia, eu teria
saído do mercado. Porque eu saí da televisão, eu já estava meio cansada de TV, fui pro site. Quando eu comecei a estudar todo o mercado, aquela imensidão de coisas, eu falei assim, nossa, cara, eu vou cair fora. É muito difícil de entender isso, bem no comecinho. Sim. É muito difícil, eu vou cair fora. E meu pai é economista, tudo, ele não atua mais como economista, mas sempre foi investidor do mercado tradicional. Aí ele falou assim, não desiste, parece muito legal, não desiste, vai, aprende, né, e vai que vai dar certo. E me E daí ensina. eu fui, E me ensina. eu fui insistir e aprendi, assim, mas assim, me bombardeavam de pergunta. Aonde que fica o Bitcoin? Aonde que fica guardado? Mas como que é? Mas fica numa nuvem? Aonde fica? Então, assim, era bombardeada de pergunta. Pra minha mãe, eu virei a pessoa chata da família, porque eu falo de cripto pra todo mundo. Claro. Então, é um encontro com a Flávia, é um encontro com cripto. É basicamente isso. Mas é legal, assim, principalmente, né, entre eu e meu pai, que meu pai é muito investidor, tipo, meu pai, pô, compra ação e tudo mais, é muito tradicional, eu sou muito cripto. Então, a hora do almoço, que a gente sempre almoça em família, é a hora de falar dos mercados, como que tá o mercado, como que tá o outro. Ah, putz, mas esse mercado é melhor, não, isso aqui é melhor. Então, é um momento que a gente tem a discussão familiar e é super legal, mas muita gente olhou estranho, achou que era pirâmide, mas ao mesmo tempo as pessoas que acharam que era pirâmide me olharam estranho no começo, num momento que o mercado estava explodindo, Claro, você já sabe como é, né? claro. Flávia, o que você acha de eu comprar cripto? É hora. Ficava lá horas com amigos e tudo no telefone para ensinar o mercado. E você? Como foi? Como é até hoje? Não, as pessoas não se interessam muito. Sabes que eu sempre tive assim uma coisa de a Cátia é um pouco diferente porque trabalha, sabes? Eu estou a dizer, eu trabalhava de home office há 10 anos, então as pessoas sempre olhavam assim, a Cátia trabalha com coisas estranhas em casa e tal. Então as pessoas já nem ligam, sabes? Quando eu disse que trabalhava com criptomoedas. A maior parte, houve uma coisa muito interessante, lembrei agora. Eu fiz aniversário do Mundo Cripto Feminino o ano passado. Eu fiz um dia inteiro cheio de lives. Tu participaste numa live no final do dia, inclusive. E eu tinha feito uma reportagem para um programa numa TV aberta aqui, que supostamente ia passar. Não era no canal aberto, mas era tipo num canal de notícias dessa TV. Ia passar no domingo à tarde, sabes? Naquele horário que ninguém vê. Eu tinha dado a entrevista e tal. Nesse dia do aniversário, eu estou em plena live, que eu tinha lives o dia inteiro. Eu recebo uma mensagem assim da minha mãe. Acabei de te ver no Jornal da Noite. Ah, que legal! Então, eles tinham feito uma pequena peça de amostra desse programa, né, que ia passar no domingo. Mas então Sim. eu tive tipo 5 minutos, ou 3 minutos, não sei, no Jornal da Noite, no maior canal aberto aqui de Portugal. Então começou a chover notícias e mensagens. E foi aí quando eu passeava aqui na rua e as pessoas diziam-me: eu vi-te no jornal, eu vi-te no jornal. Que legal, isso é muito legal. Quando eu tentei colocar uma matéria, que era porque eu estava fazendo a reportagem e estava em cripto ainda, quando eu tentei colocar os 20 mil dólares tão esperado do Bitcoin, tentei virar a reportagem, ninguém me deu bola. Claro. E é no maior canal aí do Brasil. Eu falei, eles falam assim, não, vamos fazer matéria do Covid, vou fazer matéria do Covid. Eu falei, eu não aguentava mais fazer matéria do Covid, era matéria do Covid o tempo inteiro. Eu falei, vamos falar de uma coisa muito importante que está acontecendo. Bitcoin atingiu 20 mil dólares, né? Chegou na máxima anterior. Ah, a gente vai ver. E eles estão vendo até hoje. Exato. Já voltou a bater para baixo. Eles ainda estão vendo. Quem sabe eles me ligam aí para fazer certeza. uma... Mas muito legal. Kátia, quero agradecer esse super bate-papo aí com a gente. Contar um pouquinho da tua história. Contar um pouquinho como que você está olhando para o mercado agora. Muito, muito bom. Teu trabalho é muito bom. Continue assim, trazendo informação para todo mundo. Com certeza você é uma inspiração para mim, para as mulheres que estão no mercado, para os homens que estão no mercado. Então, muito obrigada e eu quero deixar você fazer suas considerações finais. Olha, eu agradeço. Para mim é um orgulho imenso estar aqui contigo. Sabes que eu admiro imenso o teu trabalho nas várias frentes que tu também tens. E quem me quiser seguir,
principalmente no Instagram, é mundocripto.feminino, encontram, e depois aí tem como me encontrar nas outras redes sociais também. E sigam aí todas as redes da Flávia, etc., que super recomendo também. Obrigada, Kátia. Sigam mesmo, gente. Sigam a Kátia, porque ela tem muito conteúdo bom, muito conteúdo legal aí para vocês ficarem bem informados. E, é claro, sigam ali, que lembrando vocês que diariamente a gente tem live 9h30 da manhã para falar sobre o mercado, o que vai acontecer no dia, análise gráfica, tudo para vocês. Então, pessoal, eu espero vocês no YouTube, eu espero vocês em todos os canais. E semana que vem a gente tem mais talkenização. É isso. Obrigada, gente. Obrigada, Kátia. Tchau, tchau. Obrigada.